Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje estudando. E é muito bom estudar, né? Porque a gente às vezes estuda o que a gente está precisando. E nada melhor do que a gente estudar para palestra, porque aí a gente tem que estudar mais ainda para não falar besteira. Porque aqui a gente está representando, não é o meu achismo. Aqui a gente está representando a doutrina espírita. É uma coisa assim que é muito mais importante do que o que eu acho. E todo mundo que está aqui tem que saber interpretar bem, né, para não passar para vocês aquilo que não é doutrina espírita. Bom, a gente vai conversar hoje aqui sobre liberdade. E a liberdade, a gente vai tentar chegar aqui à conclusão se nós somos livres ou se nós não somos livres. Primeiro, eu queria trazer aqui uma definição de liberdade, para a gente poder começar assim de uma forma bem básica e bem tranquila. Direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Aí já é uma grande questão. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Aí a gente vai conversar sobre isso aqui também ao longo da nossa reunião. Mas eu queria convidar vocês, antes da gente começar... Deixa eu chegar isso aqui que está atrapalhando eu ver. Antes da gente começar a ter uma noção de toda essa questão aqui que a gente colocou, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma viagem e irmos até a Amazônia. E o que a gente vai fazer lá? A gente vai pegar um índio. Sabe aquelas tribos que nunca tiveram contato com o homem branco? Aquela tribo onde todo mundo só convive desde que nasceu na tribo, na oca, na caça, na floresta. E a gente vai pegar uma daquelas pessoas, vai botar um capuz na cabeça dela e vai trazer ela para a Avenida Paulista. Para a Avenida Paulista. E vai tirar o capuz dela na Avenida Paulista. E ela está lá de saia de penas, de cocar, de arco e flecha, de tacape na outra mão, lambuzado de urucum, próprio do jeito que ela fica na sua aldeia. E aí ela vai achar aquilo tudo muito estranho mesmo, porque vivia na floresta. E aquilo tudo é não só uma novidade, mas uma grande surpresa para ela. O que são aquelas coisas que andam de um lado para o outro, que tem gente dentro, que para quando uma luz acende, que anda com uma luz, a outra luz acende, que tem que tomar cuidado quando atravessa, porque pode ser atropelada, pode causar um acidente. Vê uma comida exposta na frente de uma loja, pega e começa a comer e não consegue entender porque as pessoas saem correndo atrás dele. Então a gente começa a perceber que uma pessoa longe desse ambiente vai achar aquilo tudo muito estranho, muito diferente. E vai poder ser até um risco para a sua vida e levar a risco outras vidas também. E aí o que se faz quando uma pessoa está assim, um índio, por exemplo, nesse exemplo que a gente está colocando aqui? Vai chegar uma pessoa amorosa, uma pessoa com carinho, vai chegar com cuidado, com todo cuidado, vai sentar com ela e vai explicar como é que ela tem que se comportar naquele meio, naquela cidade, já que tudo é muito novo, tudo é muito diferente, tudo é muito inusitado para ela. E aí ela começa com cuidado, vai explicando, vai orientando o que tem que fazer para poder comprar comida, como é que tem que andar para não ser atropelado, o que tem que fazer para conseguir sua casinha, que antes era só uma oca, que não precisa mais sair à caça com arco e flecha. Então vai orientá-la com uma dinâmica totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada. Né? E essa pessoa é fundamental para orientá-la, para ela não correr riscos e não causar riscos para terceiros. Então esse é um índio, uma pessoa, um ser humano primitivo que veio para uma cidade. E aí saímos dessa fantasia e caímos na nossa realidade.
Nós também somos seres primitivos. Nós somos seres primitivos, espíritos primários ainda no processo evolutivo. Tanto que estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos ainda num processo de aprendizado do ABC do amor. Muito, mas muito longe ainda de sermos pessoas mais maduras espiritualmente. E vivemos numa cidade, vivemos numa sociedade, somos um espírito primitivo e estamos convivendo numa sociedade chamada Reino de Deus. Será que as nossas atitudes são atitudes em que a gente consegue viver nesse reino, nessa cidade chamada Reino de Deus, sem causar problemas para outras pessoas? Sem criar riscos para outros, como também para nós mesmos? Fica aqui uma questão interessante, porque nós somos como aquele índio que foi colocado numa situação em que ele não sabia se comportar. Causava situações perigosas para ele e para os outros, como nós causamos situações perigosas para nós e para os outros, com a nossa forma ainda de não saber se comportar, porque não sabemos as leis desse reino de Deus a qual estamos. Ou pelo menos só sabemos, mas não atuamos. A diferença entre saber e sentir para poder viver as leis desse reino de Deus são muito diferentes entre saber e atuar, né? Então, a gente aqui vive com os nossos instintos, da mesma forma que o índio, na nossa fantasia, vivia também com o instinto, criando problemas para si e para os outros. Nós aqui vivemos com os nossos instintos primários de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de inveja, de ciúme. E tudo isso causa problemas e prejuízos, não só para nós, mas como para os outros também. Porque a nossa atitude egoísta, a nossa atitude orgulhosa, é uma atitude que vai causar prejuízos, como está causando. É só ver a sociedade e o mundo como está hoje, e a gente vai ver o quanto de beligerância existe no mundo, não é causada por egoísmo e o orgulho, que não sabem, que ainda são prevalentes na atitude, no pensamento e no querer de todos nós. Então, nós estamos aqui aprendendo essas leis. Mas da mesma forma que antes daquele índio na nossa fantasia foi alguém com todo amor, com todo carinho, orientar como eram as leis as quais ele devia viver naquela sociedade, nós também tivemos alguém que veio nos orientar com todo carinho, com todo amor, para a gente poder viver nesse reino de Deus, evitando de causar tragédias, problemas para nós e para terceiros também. E esse Senhor que veio nos auxiliar e nos orientar foi Jesus. Ele veio trazer a sua lei através do Evangelho, a lei de Deus através do Evangelho, mostrando para a gente como a gente deve se comportar nessa sociedade chamada Reino de Deus, que engloba todo o universo que a gente vê e que a gente não vê. Porque se a gente acha que o universo é infinito, porque a gente pega o Hubble e vê as galáxias mais distantes, a gente está vendo um percentual do universo infinito que a gente consegue ver. O infinito é muito maior do que os nossos olhos enxergam, por visão simples ou por visão por telescópio. Então, a gente vive nesse universo de meu Deus, nós sabemos viver. Então, nós temos aqui, se o índio, ele, para ser livre, ele teve que seguir leis. Porque enquanto nós não seguimos leis,
nós não somos livres. Não somos livres. E na nossa sociedade aqui, Curitiba, Brasil, nós temos várias leis. Se a gente não segue essas leis civis, né, pagar as nossas contas, a gente vai preso, a gente é cerceado na nossa liberdade. Então, para a gente ser livre na nossa sociedade, nós temos que cumprir leis. Liberdade não é eu querer fazer o que eu quiser, como disse aqui a definição. Desde que eu faça o que eu quiser, desde que não atrapalhe a vida de ninguém. Então aí já vem uma lei. Então, para você ser livre, você deve seguir regras. Na nossa sociedade é assim. E na lei divina também é assim. Nós estamos aqui aprendendo regras para poder ser feliz. Talvez eu consiga ser feliz sem depender de ninguém. Será que a gente pode ser feliz sem depender de ninguém? Não. Talvez se eu me colocar num oásis, eu viver lá com a minha água naquela fonte que jorra, aquele coqueiro gostoso, aquela sombrinha, mas mesmo assim eu vou depender de Deus para ser feliz. Eu sempre vou depender de alguma coisa. Talvez eu não dependa de nada se eu estiver no meio do deserto, na areia, sem nada ao meu redor. Aí eu não vou depender de ninguém realmente. Mas aí eu vou morrer. Então, na realidade, a nossa liberdade sempre está vinculada a uma dependência de alguém. E na nossa sociedade nós também dependemos. Como é que eu vou ser livre se eu não dependesse de alguém para plantar comida para mim? Como é que eu vou ser livre se eu não dependesse de alguém para que me levasse por um transporte para o trabalho, meu filho para a escola? Como é que eu ia viver sem depender de ninguém que não fizesse roupa para mim comprar e usar? Como é que eu conseguiria ser livre sem depender de alguém que me contratasse para trabalhar? Então, todos nós, para sermos livres, nós dependemos de alguém. Nós somos seres sociais e dependemos sempre de estar na sociedade convivendo. Mas existe um outro ponto de vista aqui interessante também, que ser livre na nossa sociedade não necessariamente é ser feliz. Porque se a gente mora num planeta de provas e expiações, a gente vive numa sociedade que tem as suas leis, que tem a sua cultura, que tem os seus costumes, e que são costumes, que são culturas de uma sociedade de planeta de provas e expiações. Cultura e uma sociedade de uma humanidade sofredora, que passa por provas e expiações. Será que ser feliz e ser adaptado nessa sociedade, será que isso é bom? Será que isso é saudável? Seria uma questão aqui a se colocar, né? Abrindo um parênteses aqui, eu estou passando por uma situação assim bem complicada na minha vida, né? A minha mãe, ela está numa saúde bem delicada, atualmente ela está em casa lá em cuidados paliativos, né? Com oxigênio, com home care, com enfermagem, e a gente fica naquela preocupação toda, né? E a gente é médico, mas chega um momento em que a gente não pode mais dar aquilo que a gente pode oferecer. A minha filha está se formando em psicologia agora. E aí ela chegou com uma questão inusitada para mim, diferente, e falou assim: pai, eu já sei qual é a carreira que eu quero seguir na psicologia. Eu falei assim: qual, minha filha? Eu quero trabalhar com cuidados paliativos. Assim, eu achei interessante, né? A medicina tenta salvar vidas e eu queria tanto que ela fosse médica, ela escolheu a psicologia, que é uma coisa assim que eu acho muito mais saudável do que tomar remédio, né? Porque o comprimido e o médico salvam corpos, né? A psicologia salva mentes.
mas quem salva a vida é a própria pessoa que aproveita tudo isso, se aproveitar tudo isso de uma forma correta. Então ela escolheu cuidados paliativos. E ela está tendo essa experiência com a avó dela lá em casa, né? É a primeira paciente que ela está tendo. Ela e a família. Porque cuidado paliativo não trata só do paciente que está ali acamado, lúcido, sofrendo, sem condições de mais nenhum recurso médico para sobreviver. Mas a família em torno também precisa de todo um apoio psicológico. Isso é muito bacana, né? E ela está dando um apoio lá interessante para a gente. Junto com a doutrina espírita, e fechou, né? Fica tudo certinho, tudo legal. Mas por que eu estou querendo colocar nesse assunto? A gente vive numa sociedade onde a sociedade é uma sociedade de provas e expiações que tem uma cultura e um costume próprio de uma sociedade dessa forma. E que não necessariamente seguir esses costumes, estar bem adaptado a essa sociedade, é uma forma saudável de viver. É uma forma saudável de viver. Não é uma forma, às vezes, saudável de viver. Tanto que o Paulo chegou assim em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele repete, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar escravizar por nada. Isso está nesse versículo 12, do capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Ele fala isso. E aí eu pergunto, será que nós vivemos numa sociedade adaptada a essa sociedade de provas e expiações, dessa cultura, esse costume? Será que isso é saudável? Será que estar bem adaptado e ser feliz nessa sociedade é ser feliz espiritualmente? E aí eu pergunto para vocês, da mesma forma que um paciente difícil, que está acamado, tendo cuidados paliativos, e um espírito que está bem adaptado a uma cultura materialista, o espírito não morre. O corpo está ali recebendo cuidados paliativos, mas a morte do espírito é a estagnação. É ele ficar parado, sem evoluir, vivendo numa estagnação, perdendo o seu tempo de alcançar a felicidade verdadeira. E se felicitando, e agradecendo, e se sentindo satisfeito somente com esses prazeres fúteis, fugazes, que a vida material tem para oferecer. Como se fosse um usuário de droga que se satisfaz enquanto a droga faz o efeito, ela acaba de fazer o efeito e tem que buscar outra droga. Será que nós estamos vivendo na nossa sociedade uma morte de espírito somente com se satisfazendo de cuidados paliativos? Será que nós estamos vivendo realmente buscando uma felicidade verdadeira? Uma liberdade que nos tire dessa escravidão, desses cuidados paliativos, que vem somente a nos satisfazer momentaneamente? Estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar? Então isso é uma realidade. Porque viver de cuidados paliativos é muito agradável. Está ali, recebe uma satisfaçãozinha aqui, uma outra ali. E na realidade a gente acaba não aproveitando a vida como ela deveria ser aproveitada. Isso é muito sério para a gente fazer essa reflexão e às vezes cair nessa consciência de que estamos vivendo dessa forma. Então, como sair dessa forma? Será que é fácil sair dessa escravidão, sair dessa coisa que nos gruda, nessa satisfação que ficamos viciados dela? A felicidade do sucesso nesse tipo de sociedade não necessariamente é uma felicidade. E certamente não é igual à felicidade do progresso espiritual. Não é. Jesus, ele vem assim, no seu Sermão da Montanha, ele traz uma mensagem assim.
Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vivemos numa sociedade que, se estamos muito adaptados nessa sociedade que escraviza a criatura, e escraviza mesmo, né? A ponto da gente às vezes ver anúncio e propagandas de imóveis, né? Imóveis maravilhosos, aí vem aquele pessoal, aquela família sorrindo e fala assim: venha morar conosco, venha ser feliz. Ora, será que para ser feliz a gente tem que morar numa mansão, num condomínio maravilhoso? Ora, venha ser feliz, venha com nós viajar nesse cruzeiro maravilhoso, venha ser feliz. E isso vai minando a nossa capacidade de compreensão e de reflexão, a ponto de que eu tenho que conseguir aquilo para ser feliz. E aí a gente vira escravo dessas satisfações. E sabe o que são essas satisfações? Cuidados paliativos de um espírito que está morrendo, que está morto, que está estagnado, que não conseguiu ainda perceber o real caminho, o real movimento em que ela tem que fazer aqui dentro, e não na conquista de fora para dentro. Essa é a verdadeira liberdade. É ser feliz apesar de ter, porque você é tão infeliz quando tem, como quando não tem, quando você não compreende isso tudo. Porque quando a pessoa tem muita coisa, ela não ganhou um prêmio. E quando a pessoa tem muito pouca coisa, ela não está sendo castigada. A gente não compreende em que as situações de vida vêm para nos fazer mudanças aqui dentro por experiência. Qual é a experiência que a riqueza vai me dar? Qual é a experiência que a pobreza vai me dar? Uma vez eu venho pobre, outra vez eu venho rico. Uma vez eu venho fêmea, outra vez eu venho macho. Uma vez eu venho anônimo, outra vez eu venho conhecido, famoso. Uma vez eu venho preto, outra vez eu venho branco, outra vez amarelo. E aí a vida nos proporciona situações diversas que não é por prêmio ou por castigo. É por momentos de que cada uma situação dessa vai trazer experiências em que nós temos que passar para aprender alguma coisa. Então, quando a gente está querendo sair desse grude, dessa filosofia materialista que envolve, que nos contamina e que nos escraviza, aí é que vem a dificuldade. Jesus morreu por causa disso. Ele incomodou as pessoas que ganhavam dinheiro na época, que eram os sacerdotes. Ele esclarecia o povo de que a felicidade verdadeira, o amor, não era aquilo. E os sacerdotes começavam a ficar muito incomodados, porque ele estava albergando muitas pessoas. E tentar escapar daquela estrutura, daquela dinâmica social, é perigoso. Tanto perigoso que mataram ele. Né? Martin Luther King, lutando contra a escravidão. O que fez? O que fizeram com ele? Mataram ele, porque ele queria acabar com aquela filosofia escravocrata. Gandhi, ele tentava fazer aquela resistência pacífica, incomodou muita gente, inclusive da própria seita dele, das religiões dele, que ficaram incomodadas com a liberdade que ele queria, não só para os hindus, mas como para os outros também, que eu esqueci o nome aqui agora. Mataram ele. Então, é difícil você sair e se desligar dessa sociedade que te exige que você conviva com ela do jeito que ela quer que você seja. Tanto isso é verdade, eu vos mando como ovelha ao meio de lobos. Tentar escapar de uma sociedade dessa forma, tentando viver de uma forma diferente, você vai ser o estranhão e talvez vai incomodar muita gente.
Por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas. Por meu nome sereis odiados por todos. E chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Olha só o quanto o vício material é como se fosse uma lavagem cerebral que impede da gente de ver uma realidade. E escapulir dessa realidade requer muito esforço e sacrifício. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estava conversando com o Reginaldo aqui agora e sobre a situação da minha mãe, né? E eu estava atendendo, eu sou psiquiatra, né? Eu não sei se vocês me conhecem aqui. Mas eu estava atendendo, chegou um paciente na minha frente, sentou na minha frente e começou a chorar, né? Estava conversando aqui com o Reginaldo. Chorando, um cara, um brutamonte, assim, dois eu, né? De altura e de largura. E aí sentou na minha frente, começou a chorar e eu, com respeito, esperei ela parar de chorar para poder conversar. E ele falou assim para mim, foi semana passada isso. Ele falou que como é que ele poderia estar saudável e feliz se ele estava com a mãe dele morrendo na casa dele. E aí eu fiquei quieto, né? O ambiente ficou silencioso, porque aquilo também me marcou bastante o que ele falou, né? Eu estava sendo terapia para ele e ele foi terapia para mim sem saber. Porque no momento que ele falou aquilo, eu me coloquei na posição dele, porque eu estou vivendo isso também. Só que eu estou feliz? Não. Eu estou chorando? Estou. Mas existe uma diferença entre você sofrer compreendendo e adoecer por essa mesma coisa. E o que a gente está fazendo aqui, estudando a doutrina espírita, a fé raciocinada, que colabora bastante, mas junto com essa fé raciocinada, trazer essa emoção, fazer com que o coração brilhe, não somente o cérebro se ilumine com notícias novas, com comentários lúcidos e coerentes que a doutrina espírita traz para a gente, mas que a gente sinta aquilo. E aí eu percebi o quanto isso tudo que a gente estuda aqui está sendo uma verdade para mim. Porque eu poderia, de repente, estar sofrendo tanto quanto ele. Mas eu percebi, ele me fez perceber que eu não estava. E isso foi bem interessante. Muito interessante. Foi terapêutico. Eu acho que ali foi terapêutico para ambos. Eu não gosto muito de comentar doutrina espírita e religião. Ele falou que era católico, né? Falei, siga o que aquilo que a tua doutrina te fortalece, né? Se você acredita que é, porque a gente orienta para que a pessoa, se a pessoa tiver uma religião, que ela siga realmente a religião dela, porque toda religião ela quer um bem. Então, se ela é católica, que siga, que vista a camisa, né, da Bíblia e siga ela, porque se ali o Pai fala que ele é justo, que ele é bom, que é amoroso, né, as situações que acontecem na vida da gente não vão deixar de ser só porque estão nos incomodando. A gente que não está entendendo. É o nosso egoísmo, o nosso orgulho que não deixa a gente entender, e isso eu já falei aqui numa outra palestra que eu dei. Então aí Jesus fala assim também, o servo não é mais que o seu senhor, não é superior ao seu senhor. Se perseguiram a mim, hão de perseguir vocês também. Então, se perseguiram Jesus, por que a gente vai estar livre de algum incômodo se a gente vai querer se desgrudar dessa situação? Tem um livro muito interessante que se chama Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. É um livro clássico da doutrina espírita. Ele foi editado, a primeira edição dele foi de 64, o ano que eu nasci, né? Ele diz assim, num dos trechos dele, sobre essa bem-aventurança que eu coloquei aqui, que é: bem-aventurados os que padecem perseguição. Olha só o que ele fala e vê se existe alguma concordância com a nossa vida atual. Sim, ele fala assim no parágrafo que eu vou ler.
todos os idealistas que têm procurado, à custa de ingentes sacrifícios, fazer que nosso mundo progrida, moral, política ou mesmo materialmente, sempre encontram acérrimos e cruéis opositores que não trepidaram em lançá-los na fogueira, levá-los à forca, passá-los à espada, trucidá-los em instrumentos de suplício, encerrá-los em masmorras, espingardeá-los, excomungá-los, para manterem regimes e sistemas de que eram beneficiários. Então tem muita gente que chega com orientações novas, com esclarecimentos novos, que vão mudar a dinâmica de ganhos daqueles que estão acostumados a ganhar diante da ignorância do povo. Então, se chega eu e começo a fazer uma propaganda assim, você não vai ser feliz nada morando aqui nesse prédio. Você não vai ser feliz nada vivendo de cruzeiros aí, viajando em lugares maravilhosos. Isso não vai fazer você feliz. E eu começar a botar propaganda em cima de propaganda em cima disso. O que vai acontecer comigo? Vão querer calar a minha boca. Não é verdade? Porque eu estou incomodando aqueles que estão ganhando dinheiro justamente com a ignorância do povo, alimentando ela, que para elas ser felizes, elas têm que vivenciar tudo isso. E na realidade não é. A felicidade verdadeira é a conquista e a sorver a água viva. O que é água viva? É quando Jesus esteve no poço de Jacó com a samaritana, ele foi pedir água para ela. E ela deu a água para ele. E ele falou assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu daria a água viva. A água em que você ia tomar e nunca mais sentiria sede. O que é isso? É o Evangelho. Quando a gente começa a compreender a realidade da vida, quais são os prazeres que a gente tem que conquistar aqui dentro e não aqui fora, não é se satisfazer e achar que vai ser feliz com o que a traça rói, a ferrugem consome e o ladrão rouba. A gente não vai ser feliz, porque nós estamos colocando a nossa felicidade na dependência de alguma coisa que vai se consumir com o tempo. Ora, se eu coloco a minha felicidade na dependência de alguma coisa que vai se consumir com o tempo, a minha felicidade também vai se consumir. Então, não dá para você colocar a tua vida numa coisa que vai se consumir. A vida, ela não é aqui a terra. Da mesma forma que o aluno, a vida do aluno não é a escola. A vida do aluno é fora da escola. Ele está na escola para aprender a viver e se sustentar fora dela. Não é verdade? A gente não vai para a escola para aprender a viver na escola. A gente vai na escola para aprender a viver na vida. Para conquistar conhecimento para viver na vida. E a Terra é uma escola. Se a gente encarna na Terra achando que a gente tem que viver e ganhar a vida aqui, a gente está totalmente enganado. Totalmente enganado. A gente vem na vida para vencer a vida e não vencer na vida. Foi o que Jesus falou na cruz, né? Jesus falou assim, eu venci o mundo. Para os romanos que estavam ali em volta, vendo ele falar isso, deve estar assim, coitado, né? Está sofrendo, está surtando já, coitado. Só que ele falou que eu venci o mundo. E não falou que eu venci no mundo. Existe uma diferença muito grande aí. Vencer no mundo é vencer aqui. Ser suficiente aqui. Ser famoso aqui. Conquistar aqui. E aquilo que você conquistou aqui não vai contigo. Então, quando a gente vem para a Terra e vive na Terra e conquista na Terra os valores que a gente quer, a gente não está crescendo. Não necessariamente crescendo.
A gente vai crescer conquistando valores espirituais. Esses são os reais benefícios que a gente tem para conquistar aqui. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente vem, às vezes, com uma dificuldade de perceber o quanto que o mundo está perdido sem aproveitar o Evangelho de Jesus nos trazendo a felicidade verdadeira. Eu fico imaginando, eu estava estudando isso, né? Eu fico imaginando os cristãos na época dos romanos, quando eram colocados naquelas celas e posteriormente iam ser queimados ou jogados às feras. E aí eles falam, aqueles que realmente compreenderam o Evangelho, pensando aqui, o que os romanos estão fazendo? Meu Deus! Eles estão atrapalhando a divulgação. Daqui a pouco vão matar tudo que é cristão. E para onde vai essa mensagem do Cristo? A agonia que eles devem ter sentido quando compreenderam qual era o valor desse Evangelho para o mundo. E ele estava sendo trucidado, estava sendo excluído, estava sendo extinto da face da terra, do ponto de vista daqueles cristãos que estavam ali, vendo só aquele mundo ao redor deles de sofrimento. Mas a gente não vem à terra para conquistar a terra. Eles conquistaram o que eles vieram buscar. Eles perderam as suas casas, perderam as suas famílias, perderam a sua liberdade na sociedade, mas eles conquistaram os valores que vieram buscar. Aqueles que vieram à terra e conquistaram na terra os valores materiais, temporais, e que estavam matando eles, se sentindo superiores, se sentindo os vitoriosos, esses que, ao nosso ponto de vista, estão ganhando, esses é que estão perdendo. Esses é que são escravos. E, às vezes, nessa busca nossa de tentar fugir dessa sociedade, dessa dinâmica materialista, que às vezes nos causa um sofrimento, nos causa dor, esse é o sinal de que, às vezes, a gente está se livrando. É o parto do espírito. Da mesma forma que o parto é uma dor, o parto espiritual é você se desmaterializar nesse conteúdo filosófico materialista. É você crescer espiritualmente, é você dar um up, dar um salto quântico na sua energia vibratória espiritual. Não é tomar remédio, né? Uma vez perguntaram para mim se a fluoxetina, né, fazia uma pessoa melhor. Sim, dá uma melhorada, mas não faz uma pessoa melhor. Imagina se a gente tomasse um comprimido de fluoxetina, raiava uma luz do nosso coração. Ia ser bom demais, né? Fácil demais. Mas não. A gente toma o comprimido, se equilibra, mas a gente tem que fazer o nosso papel. A medicina está aqui para salvar corpos? Sim. Se a gente vem na vida para que a gente tem que aproveitar o máximo dessa vida, porque é nessa vida que a gente vai conquistar os valores espirituais que a gente tem, conseguindo se libertar desse vício todo que nos envolve, a gente vem na vida para isso, para aprender aqui, mata a cobra e mostra o pau, né? Aqui é que eu tenho que conquistar. Conquistar a evolução espiritual no mundo espiritual é muito fácil. Para o nosso estado espiritual, do nosso nível espiritual em que estamos. Então a gente vem na vida para conquistar isso, né? Então a gente tem que saber vir e viver aqui para conquistar outros parâmetros, para conquistar outros níveis da nossa vida. Então, mais à frente, nesse livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, ele coloca assim, fala sobre bem-aventurados sois vós, quantos vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e regozijai-vos, pois é grande a vossa recompensa nos céus. Aí ele coloca 3 frasezinhas maravilhosas. Folgar e exultar, porque aos olhos de Deus mais vale ser odiado que odiar, ser ofendido que ofender, ser perseguido que perseguir. Folgar e exultar, porque sofrer tais agravos por amor a Jesus é uma grande glória. Folgar e exultar, porque quanto mais rudes e dolorosos sejam os golpes recebidos, maior será a recompensa nos páramos celestiais. Então, se a gente tem fé em Deus, e Deus, para a gente, tem como definição um ser, se for ser, ou uma energia de amor e de justiça, que a gente possa viver a vida sabendo que ela é regida por essa energia de amor e de justiça. E que se tudo é regido, em todo o universo, existem leis, existem regras. Como diz Chico Xavier, que o homem foi à lua e voltou por seguir leis. Os satélites são elevados no espaço e giram em torno da Terra por seguir leis. E nós, para sermos felizes e livres, nós temos que seguir leis. E essas leis são leis de harmonia e de amor. Leis divinas. Não é o que eu quero fazer. É o que eu posso, o que eu devo fazer. É isso que vai me deixar livre. Então, que a gente possa terminar a nossa palestra hoje aqui, agradecendo a Deus pela vida que tem. Ah, esse palestrante não sabe o que está falando, não. Né? A minha vida, ele não me conhece para saber, não está na minha pele. Gente, você está no momento certo, na hora certa, com o corpo certo, com o salário certo, com o chefe certo, com a família certa, com a sogra certa. Está com tudo certo. Sabe o que deixa você chateado, o que deixa a gente chateado? É porque tudo isso que é certo está incomodando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade de querer que a vida seja como a gente quer que ela seja. E se a gente, para ser feliz, a gente colocar como necessidade que a vida tem que ser do jeito que a gente quer que ela seja, e que para a gente ser feliz, todas as pessoas que convivem com a gente têm que ser do jeitinho que a gente quer que ela seja, quando é que a gente vai ser feliz? Nunca. Então a gente tem que viver na diversidade, viver na vida que Deus nos dá, porque cada dificuldade que nós temos é oportunidade para refletir e transformar alguma coisa aqui dentro. Então que a gente possa sair daqui sendo feliz, porque a gente está ali, acolhido, sem saber. Sabe aquela passagem de Jesus que pegadas na areia? Já ouviram? A gente está ali, sendo carregado e nem percebe. A gente está ali sustentado, amparado. Cada situação difícil é uma provinha que a vida nos dá para a gente poder crescer e amadurecer. E não para jogar a gente no poço. Porque quem dá essa prova para a gente não é alguém ruim. É esse Deus de amor e de harmonia e de justiça. E nada de errado pode vir disso. A nossa interpretação é que está errada. Então, obrigado pela atenção de vocês e que a gente possa sair daqui com essas reflexões para o resto de nossas vidas, como eu estou me esforçando para fazer isso com a minha. Obrigado e boa noite.